Opa, tudo bem por aí? Por aqui é o seguinte, hoje nós temos 4 exercícios de elipse, 4 exercícios que caem muito vestibular, uma aula complementar da aula de conceitos que já foi feita antes. Se você não acompanhou essa aula, em algum momento ela vai passar aqui em cima no card. Se bateu dúvida, volta à aula, assiste, mas hoje nós vamos praticar. Bora lá, sem muita enrolação na tela. O primeiro, o ponto C4 e 3 é o centro de uma elipse tangente aos eixos coordenados. Se os eixos de simetria são paralelos aos eixos coordenados, escreva a equação da elipse. Beleza, só para a gente lembrar então, a equação de elipse é x menos xc ao quadrado. Acho que essa caneta aqui não tá legal não, né? Vamos botar uma melhor? Vou apagar aqui, ó. Muito fininha. Vou botar uma melhor aqui, ó. Aí, assim, ó, x menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado igual a 1. Isso aqui é a equação reduzida. E aí nós encaixamos aqui embaixo do x e embaixo do y semi-eixo maior e semi-eixo menor, dependendo da posição da elipse. Né? Temos que lembrar que a elipse ela tem duas posições. Uma que a gente brinca que fica deitada ou que ela fica em pé. Então bora lá, que depois a gente encaixa aqui a posição em que ela fica. Então o ponto C é o centro da elipse. Então o centro da elipse são as coordenadas que entram nesses locais aqui, ó, da equação. Então aí já está preenchido bonitinho. Ela é tangente aos eixos coordenados. Então bora ver aqui mais ou menos como é que isso aqui fica. Vou fazer aqui um esboço mínimo para a gente poder entender. Aqui a elipse tem centro no ponto 4 e 3. 4 de x, 1, 2, 3, 4. 3 de y, 1, 2, 3. O centro, então, está aqui o ponto. Se é tangente aos eixos coordenados, isso quer dizer que a elipse vai tocar, com certeza, aqui em cima do 3 e aqui em cima do 4. Com certeza, a tangente vai tocar aí. Como ela tem dois eixos, um maior e um menor, então aqui já deu para sacar, ó. Se é 4 de distância aqui até o centro, eu tenho mais 4 de distância para a direita. 1, 2, 3, 4. Isso quer dizer que ela vai chegar até aqui, onde mede 8. E no eixo Y, se eu tenho 3 de distância nesse eixo, 1, 2, 3, mais 3 de distância acima de 3, que eu vou chegar no 6. Então, a elipse vai até esse ponto e esse ponto. Acabamos de destacar. Então, a gente já dá para ver e perceber a posição dela. Bora colocar aqui, então, para facilitar. Ó, a visualização. Isso, não ficou 100% não, passou um pouquinho. Vamos ver se a gente faz melhor. É o meu toque que não deixa passar assim. Aqui, ó. Isso. Não tá 100%, mas dá pra gente fazer uma boa análise e resolver o exercício. Beleza? Daqui eu já consigo perceber quem é o eixo maior e quem é o eixo menor. Aqui, ó, o eixo maior da elipse passa pelo centro e o eixo menor também aqui, ó, passando pelo centro. Beleza? Seguindo então. Com medidas do semi-eixo maior, nós temos 4 para um lado, 4 para o outro. 3 no eixo menor, 3 no semi-eixo menor. O que isso nos leva na equação? Agora eu já sei a posição, ó. Aqui fica a ao quadrado no eixo x e b ao quadrado. Beleza? Portanto, é só preencher. Está praticamente resolvido. Aqui eu tenho que o a, o semi-eixo menor, mede 4. E o b, que é o semi-eixo menor, mede 3.
Então a equação dessa elipse fica x menos 4 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 1. Agora a gente encaixa aqui os semi-eixos na posição dela. A ao quadrado é 16 e b ao quadrado é 9. Portanto, resolvido o primeiro exercício. Essa aqui é a equação reduzida da elipse. Massa? Bora para o segundo. Tranquilo, né? O segundo ele pede o seguinte: calcule a distância focal e a excentricidade da elipse. Bora lembrar dessas coisas aqui, ó. Distância focal e a excentricidade da elipse. Excentricidade também nos entrega o grau de achatamento, né? Se ela pode ser mais ou menos achatadinha. Distância focal é a medida 2c. Assim que a gente mede a distância focal. E excentricidade, representado por um ezinho, é a razão de c sobre a. Mais uma vez, bateu dúvida nesse conceito que eu estou falando? Tem a aula de elipse aqui no canal para você rever e entender tudo. Foi explicado tudo nos mínimos detalhes, ok? Hoje é a hora da gente praticar. Então, bora lá. A elipse 9x ao quadrado mais 25y ao quadrado igual a 900. Essa elipse ela não está escrita na forma reduzida. Então, para passar ela para a forma reduzida, nós podemos fazer o seguinte. Na forma reduzida, depois da igualdade, tem 1. Então, se esse valor aqui é 900, nós podemos dividir por 900. Né? 900 por 900 dá 1. Só que, numa equação, tudo que você faz de um lado, faz do outro. Beleza? E agora nós simplificamos aqui os valores. E vendo o que vai dar, ó. 9 e 900 dá para simplificar. E eu fico com x ao quadrado sobre 100, simplificado por 9. Mais y ao quadrado sobre 25 e 900, eu também consigo simplificar. 25 e 900. 100 tem 4. Né? 100 é 4 vezes 25. 100 é 9. 4 vezes 9 dá 36. E 900 por 900, não. Beleza. Agora eu cheguei aqui numa equação de elipse, uma equação mais simples. Essa aqui é uma elipse que tem centro na origem. Portanto, ela tem centro na origem, no ponto 0 e 0. E eu consigo perceber que ela está na posição deitada, porque o maior valor está abaixo do x. Logo, isso aqui é a ao quadrado. E 36 é o b ao quadrado. Beleza? Ele pede na questão o valor da distância focal e da excentricidade. Aqui tem uma relação bem importante na elipse, que é a relação pitagórica, que diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Né? Isso vem da definição lá do Teorema de Pitágoras. Então, fazendo os cálculos aqui, eu tenho 100 igual a 36 mais c ao quadrado. Massa? Então, seguindo aqui adiante, c ao quadrado igual 100 menos 36 é igual a 64. Passa a raiz quadrada de 64, 8. Beleza, é tudo que eu preciso para calcular o que ele quer. Ele quer distância focal. Distância focal é a medida 2czinho. Se o c é 8, 2 vezes 8 é igual a 16.
Essa é a distância focal. E a excentricidade, C sobre A. O C é 8 e o A é 10, porque eu tenho, ó, que A ao quadrado é igual a 100. Logo, A é igual a 10. Então, 8 sobre 10. E aí, simplificando, dá para simplificar por 2? Eu tenho 4/5. Beleza? Então, tá feito aí o exercício 2. Ah, e lembrando que a excentricidade é sempre um valor compreendido entre 0 e 1. Então, tudo certinho aí no exercício 2. Bora lá para o exercício 3. No exercício 3 diz o seguinte: os pontos A, 10 e 0 e B, menos 5 e Y estão sobre uma elipse cujos focos são F1, menos 8 e 0, F2, 8 e 0. Calcule o perímetro do triângulo BF1, F2. Esse aqui tem que ficar esperto. É exercício que normalmente pede área, pede perímetro, próprio da geometria analítica. Aqui é bom também ter um esboço gráfico. Bora fazer aqui, a gente poder tentar entender o que está rolando. Então, F1 é menos 8 e 8, então a gente precisa ter aqui um espaço no lado negativo. Vamos fazer aqui. Vamos ver se assim é suficiente. Beleza. F1, menos 8 e 0. 1, 2, 3, 4. Vou usar cada quadrado desse como 2 unidades. Então aqui está F1, menos 8 e 0. E o F2, 8 e 0. 1, 2, 3. Já dá para sacar então que ela está na posição deitada, né? Que F1 e F2 são os focos. Está em cima do eixo X, então ela está nessa posição deitada. Ok. Os pontos 10 e 0 e menos 5 estão sobre a elipse, então pertencem à elipse. Então, com certeza, essa elipse tem que passar pelo ponto 10 e 0. E automaticamente ela vai passar por menos 10 e 0. Fazendo o seu contorno. Beleza? O que isso aqui já me entrega nesse momento? Que nessa elipse C, o Czinho que a gente usa para fazer os cálculos, é igual a 8. E o semi-eixo maior, o que a gente chama de Azinho, é igual a 10. Beleza? 10 para um lado, 10 para o outro. Na relação pitagórica, eu tenho então que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por que eu vou calcular isso aqui agora? Para saber a medida do semi-eixo menor. Para eu saber o quanto ela está achatadinha aqui na história. Então, 10 ao quadrado é 100. 8 ao quadrado, não, B ao quadrado, melhor, né? E C ao quadrado é 8 ao quadrado, que é 64. Passa para o outro lado, eu vou ter B ao quadrado igual 100 menos 64 dá 36. Logo, Bzinho é igual a 6. Vou botar ele aqui, ó. Bzinho é igual a 6. Então, isso é o semi-eixo. Aqui, ó. Vai ser 6 para cima, 6 para baixo, o que eu vou chegar no menos 6. Ok, então eu já consigo aqui fazer a elipse. Vamos colocar ela aqui. Tem centro na origem. Vamos melhorar? Aqui, ó.
Aí não está 100%, mas melhorou. Né? Basicamente isso assim. Então, tá faltando só colocar o ponto B. Vamos colocar aqui. Porque, ó, 10, 0, nesse extremo aqui é o ponto A. Esse ponto 8 aqui é o ponto F2. Esse menos 8 é o ponto F1. Menos 5 e Y está sobre a elipse. Então, menos 5 no eixo X. Menos 5 no eixo X. Mais ou menos por aqui, a gente pode colocar. E no eixo Y, ó, esse aqui é o ponto B, que tem sua coordenada em Y não definida, né? Menos B e Y, uma coordenada Y qualquer. Mas o exercício quer o perímetro do triângulo BF1 e F2. Então, vamos aqui destacar o triângulo, ó. F1 e F2, essa parte mais vermelha que eu botei aí, vai ser então a base do triângulo. E essa medida já dá para perceber quanto que dá. Menos 8 para um lado e 8 para o 8, de distância dá 16, né? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, esse lado do triângulo aqui já é igual a 16. Então, o perímetro, que eu vou chamar aqui ó, de 2Pzinho, eu já tenho 16. Que é a base. E olha só que interessante, aqui é o pulo do gato do exercício. Da definição de elipse, diz o seguinte, que qualquer ponto que pertença à elipse, a distância desse ponto para o ponto F1, vou fazer melhor aqui, ó. A distância desse ponto para o ponto F1 e desse ponto para o ponto F2 é igual à medida 2A. Isso é definição de elipse. Olha só que legal. Então, isso quer dizer, vamos botar aqui, ó, que a distância do ponto B até o ponto F1 mais a distância do B até o ponto F2, essa medida é igual a 2A. Mas eu sei quanto que vale 2A. Se o A vale 10, 2A é igual a 20. E está calculado os dois lados ao mesmo tempo, porque senão isso ia dar um trabalho danado para fazer. A definição de elipse salvou o exercício aqui. Então, essa medida mais essa é igual a 20. E eu tenho, portanto, todas as medidas do triângulo calculado para fazer o perímetro. Então, 20 mais 16 dá 36. E essa é a resposta do exercício 3. Esse exercício aqui, fantástico, sensacional. Eu gosto muito, acho muito interessante exercício desse jeito. Cai muito também em prova de vestibular. Não é difícil, mas a gente tem que ficar ligado. E para encerrar a aula, nós temos aqui um exercício que é para transformar uma elipse que está escrito na forma geral para a forma reduzida. Situação também bem corriqueira. Presta atenção aí para a gente fazer os passos certinhos e a gente conseguir ver que equação é essa. É o que diz aqui, ó, exercício 4. Uma cônica tem a equação 9x² mais 5y² mais 54x menos 30y mais 81 igual a 0. Determine a sua equação reduzida. Essa que está na tela é a equação geral. Então, beleza. Aqui eu vou aplicar o método chamado de completar os quadrados. Beleza? Para a gente reduzir, né? Escrever os trinômios que participam da equação e chegar a ela na forma reduzida. Então, a primeira parte que eu vou fazer é desorganizar isso que está organizado. Desorganizar quer dizer colocar x junto de x e y perto de y. Então, eu vou ter no primeiro passo aqui, ó, 9x² mais 54x mais 5y² menos 30y mais 81 igual a 0. Logo após, eu vou abrir espaços e passar o 81, que é número, né? O número que é o termo independente, para o outro lado. Por quê? Porque essa parte do x e a parte do y veio de um produto notável, é um trinômio quadrado perfeito. Portanto, ele é composto de 3 partes e eu só estou enxergando 2.
E cadê essa terceira parte? Essa terceira parte, ela está colocada aqui, ó, tudo somada no 81, mais o 1 da equação que é reduzida. Então, nós temos que dar um jeito aqui de desembaralhar essas coisas. Então, ó, no próximo passo, já dá para escrever assim: 9x² mais 54x, e aí você abre um espaço aqui que precisa entrar do trinômio que formou a parte do x. A mesma coisa faz para o y. Vai ficar 5y² menos 30y, abre um espaço. Igual, pega 81, passa para o outro lado. Agora, como é uma equação, tudo que você soma de um lado, você tem que somar do outro. Esse mesmo espaço e esses mesmos valores devem ser acrescentados do outro lado da igualdade. Se colocou duas coisas de um lado, coloca duas coisas do outro. Beleza? Bora para frente. Na equação da circunferência tem essa mesma metodologia, só que lá se torna mais simples de perceber. Aqui eu vou fazer ela no roteiro, ok? Então, como 9 e 54, ó, observa aqui, 9 e 54 são múltiplos, eu vou colocar um 9 em evidência. Para quê? Para facilitar os cálculos. Então, olha só. Agora vai ter, dentro do parênteses, x² mais 6x e o espaço. Lembrando, é um trinômio, né? Eu preciso desse espaço. Mais. Perceba também que 5 e 30 são múltiplos. Dá para botar o 5 em evidência. Então, bora lá. Coloca o 5 em evidência aqui. E para dentro do parênteses vai y² menos 6y e o espaço. E do outro lado continua menos 81 e os dois espacinhos que nós abrimos aqui, ó, que logo após serão preenchidos, completados. Por isso que o método chama completar os quadrados. Nós vamos completar. Completar os quadrados por quê? Um trinômio, quadrado perfeito, um produto notável, como se lê? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, esse valor aqui, que vai entrar tanto dentro do primeiro parênteses quanto do segundo, é um valor que está ao quadrado. Beleza? Então, bora seguindo aqui. 9 do lado de fora. Agora, pega a manha da coisa. Se eu quero saber quem é esse terceiro, e é quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quem está aqui no meio, e se o primeiro eu tenho certeza que é 1, que agora está escrito, para saber qual é o número que multiplicado por 2, que vai dar 6, esse número é o 3. Né? Na verdade, basta pegar quem está no meio e dividir por 2. Tu vai descobrir quem é ele. Beleza? Então, fazendo assim, ó, você vai ter x, mantém o sinal que é mais, né? Quando está no meio, quem é mais, quem é menos é menos. 6 dividido por 2 dá 3. Lembra? Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Não é isso que diz? Então, ó, confere. Quadrado do primeiro, x², mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6, que está no meio, 6x, mais o quadrado do segundo. Logo, no primeiro espaço aqui, vai entrar 9, que é 3². E do outro lado, entra 9? Não, é aí que tu tem que ficar ligado. Na circunferência é assim, mas aqui não. Porque esse 9, olha só do lado de fora aqui, ó, está sendo multiplicado por 9. E você não pode esquecer dessa etapa. Beleza? Muitos alunos esquecem dessa etapa. Então você não. Fica ligado, tá? Tem um 9 do lado de fora, tá multiplicando, você multiplica. Então lá do outro lado eu vou colocar 9 vezes 9, que é 81. Beleza? Essa aqui é a grande sacada. É aqui que você tem que ficar esperto. Fazendo a parte do y, eu tenho 5 que está multiplicado. Quando nós já pegamos a mãe, ó, vai ficar y menos 6 dividido por 2 dá 3. Aí fica aqui, ó, o produto notável está montado. E quem vai entrar nesse espacinho? 3², que é 9. E você não pode esquecer que ele está multiplicado por 5. Então, 5 vezes 9 dá 45. Ok? E do outro lado, agora nós podemos já fazer as contas.
Menos 81 mais 81 cancela e ficou o 45. Beleza? Ó, já melhorou bastante. A gente já consegue até enxergar o centro da elipse. Eu preciso agora colocá-la no formato da reduzida. Isso? O formato da reduzida é aquele que do outro lado, no segundo membro da igualdade, é igual a 1. Então nós vamos usar o mesmo artifício de outro exercício já resolvido aqui na aula. Se do outro lado aqui é 45, é só dividir por 45 que vira 1. Mas aí tem que fazer isso para todo mundo. Então coloca 45 aqui e 45 aqui. Beleza? 9 e 45 dá para simplificar. 5 e 45 também. Maravilha, a gente já está chegando no final. Então, simplificando 9 e 45, eu vou ficar com x mais 3, x mais 3 ao quadrado, sobre 45 dividido por 9 dá 5, mais y menos 3 ao quadrado, porque 5 e 45 também dá para simplificar, e 45 dividido por 5 dá 9. 45 por 45 dá 1. Então tá aí, ó. Determine a equação reduzida. Está determinado, a equação reduzida tem que ter 1 depois da igualdade sobre as frações que indicam se ela está com eixo maior ou eixo menor, em qual posicionamento, que a gente já consegue perceber que o posicionamento dela é essa que ela está em pé, porque o maior valor está abaixo do y, logo ele é o a ao quadrado, e é uma equação de elipse de uma elipse que tem centro no ponto menos 3 e 3. Beleza? Então era isso, pessoal. Eu queria mostrar para vocês em 4 exercícios situações que são muito corriqueiras em provas de vestibular. Nós resolvemos transformação de equação geral para reduzida, cálculo de perímetro e análise, né, dos coeficientes de uma elipse para responder distância focal, excentricidade. Então, por esses 4 exercícios dá para você ter uma boa amostra. Mais uma vez, essa aula aqui é complementar. Ela complementa a aula de conceitos que está aqui no canal também, que se bater alguma dúvida, é só você ir lá assistir e aí você vai entender melhor tudo que foi feito nessa aula. Beleza? Eu desejo tudo de bom para vocês e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Grande abraço!